Vamos ler a passagem de São Paulo aos Filipenses, essa sabedoria psicológica que brota do profundo de Paulo. É uma oferta de teoterapia que nós podemos lançar mão. Ele diz: não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, através da oração, apresentem seus pedidos a Deus. Ninguém vai querer bancar aqui o bonitão e dizer que nós não ficamos ansiosos pelas coisas que desejamos e pelos receios que temos de coisas que podem acontecer não só na nossa vida, coisas desagradáveis, é claro, como na vida de todos nós. Existem os inesperados e os imprevisíveis, e isso pode nos encher de ansiedade. A razoabilidade da fala do Paulo indica que não adianta ficar ansioso ou ansiosa. É isso que ele está dizendo. Não adianta. Você pode ficar. É compreensível que se fique. Se alguém fez, por exemplo, uma prova, né, vai apresentar um trabalho, né, tem a expectativa de um resultado bom, né, em relação a alguma coisa que fez, uma entrevista de emprego, por exemplo, é natural que a pessoa fique ansioso ou ansiosa, né, na expectativa de uma resposta que seja positiva, mas entende que a resposta seja negativa eventualmente. E é desse conflito que surge a ansiedade. Mas façamos um esforço. Que esforço é esse que Paulo nos convida a fazer? Que esforço é esse que Paulo nos convida a fazer? É como se ele estivesse nos dizendo assim: olha só, não adianta você ficar ansioso, porque o que tiver que acontecer, acontecerá. Você tem sim um movimento de domínio e controle sobre as coisas. Tomemos como exemplo uma prova que você vai fazer. E você estudou para a prova. Essa é a parte que você tem controle. Mas o resultado, você não tem controle. O que vai acontecer, você não tem controle. Então, a maioria das coisas de nossa vida, nós temos controle só até um determinado limite. Depois desse limite, nós não temos mais controle. E se nós insistirmos a querer ter o controle ali onde não se pode ter o controle, o resultado é a ansiedade. E a ansiedade não só não resolve o problema, como acrescenta mais tensão a um problema que já está presente e que poderia ser resolvido de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, o estresse resultante da ansiedade exibe fundamentalmente uma propensão natural do ego em querer controlar as coisas que estão no entorno dele. Mas se ele consegue perceber que ele não controla, como sugere São Paulo aqui, quando disse para a gente não ficar ansioso por coisa alguma, porque devemos apresentar em oração os nossos pedidos a Deus, entregar na mão do self, entregar na mão do destino, entregar na mão do acaso o resultado que virá, indiferente à minha proposta de controlar o acontecimento. Isso produz paz, uma tranquilidade de que você fez o que você tinha que fazer, você cumpriu a agenda que você se propôs cumprir, mas que você reconhece que depois dali, o posicionamento que deve ser adotado é de espera tranquila, de espera confiante de que um resultado virá.
E esse resultado que virá, bom ou não, ele é uma resposta do destino para você. Você terá que interpretar. Se for bom, comemoremos. Se não for bom, meditemos e vamos reavaliar de novo qual é a atitude que devemos ter daqui para frente. Se erramos em alguma coisa, se erramos em alguma estratégia, se deveríamos ter estudado, por exemplo, mais do que estudamos, se deveríamos ter nos dedicado um pouco mais do que nos dedicamos, extraiamos dessa situação aprendizado. E isso é tudo que a gente pode fazer. Ou a gente faz isso, ou a gente ataca o nosso próprio organismo psíquico e físico. Não tem outra saída. É diante dessa obviedade que Paulo nos sugere parar com a ansiedade desnecessária, porque ela não resolve o problema. Essas pessoas são muito inteligentes, né? E elas são lógicas. Se a sua ansiedade resolvesse o problema, então fique ansioso porque ela resolverá o problema. Se a sua ansiedade não resolve o problema, por que diabos você mantém a ansiedade então? É o controle? É o teu pânico interno? Então lida com o teu pânico interno. Porque se você lidar com o teu pânico interno, a ansiedade decorrente desse pânico desaparece. E você entrega na mão de Deus, né? Ou na mão do self, na mão da vida, aquilo que só a vida pode dar para você. Isso é de uma inteligência emocional extraordinária. Isso não é bondade, isso não é religião, né? Isso não é espiritualidade no sentido de uma devoção. Isso é psicologia pura e da melhor. E da melhor, né? Sintetizada num ensinamento teoterapêutico que impressionante. Eu devo fazer a minha parte. Ao fazer a minha parte, eu entrego na mão do self o restante. O restante é com Deus, né? Mas se a gente não confia na vida, se a gente não confia em Deus, se a gente não confia no céu, a gente diz que confia, né? Mas a gente não confia. Porque até ali, onde não é o lugar do teu controle, tá lá querendo controlar. E aí, como tu não controla, tu explode em pânico, em ansiedade. É isso que é a ansiedade. A ansiedade é a constatação de que a tua atitude frente à vida, né, é uma ansiedade de controle, e por não conseguir controlar o que não está na tua alçada a controlar, a resposta emocional desse fracasso é o pânico. E se você largar de mão? E se você deixar para lá? E se você, ao invés de tentar controlar, se devota ou apresenta as suas questões em oração ao self, a Deus? E se você confia? E se você confia? A ansiedade destrutiva desaparecerá. Aprendamos com Paulo, psicanalista de mão cheia.